Graça e paz a todos. Queridos, hoje eu recebi duas notícias ruins. Almoçando com uma família, eles me revelaram que algumas pessoas da comunidade de fé que eles fazem parte não estão sabendo lidar com o isolamento social. Algumas pessoas dentre eles até temem se desviar do caminho do Senhor. Alguns deles já não conseguem orar, louvar ao Senhor, exaltar a Ele. Essa é uma notícia ruim. Outra notícia ruim, a segunda notícia ruim que recebi neste dia, foi que o presidente dos Estados Unidos disse que se dos 200 mil pessoas morressem na luta contra o coronavírus, ainda assim seria lucro. Queridos, diante dessas duas má notícias, eu me perguntei, como lidar com as más notícias que têm rondado as nossas vidas no dia de hoje? Como lidar com as más notícias? É com essa pergunta que eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino para receber novos vídeos e compartilhar para que outras pessoas possam ser abençoadas. Queridos, como responder às más notícias de hoje em dia? Queria te convidar a refletir na palavra do Senhor lá em Salmo 112, no versículo 1 e o versículo 7. Versículo 1 diz, Salmo 112, versículo 1: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Esse é o versículo 1. O versículo 7 diz, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Queridos, a palavra nos ensina que feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que reverencia ao Senhor. Feliz é o homem que admira o Senhor. O termo, a raiz verbal para a palavra temer em hebraico significa reverenciar, significa respeitar, significa admirar. Benzão, um comentarista da palavra, ele diz que a relação de Deus para com o homem deve ser a mesma relação de um pai com um filho. Essa reverência, essa honra, ela precisa ter essa relação, e não uma relação de um servo com um mestre tirano. Esta não é a relação que o homem precisa ter com Deus. Então, o salmista ele traz essa revelação a nós, dizendo que feliz é o homem que teme ao Senhor. Logo, o homem que teme ao Senhor, ele se compraz nos seus mandamentos, ou seja, ele se deleita em buscar a Deus, ele se deleita em ler a palavra, ele se deleita em orar, ele se deleita em jejuar, ele se deleita em buscar a Deus cada dia mais. Queridos, vou te explicar, vou te dar uma dica para viver nesses últimos dias, que eu considero que Jesus está voltando. Eu quero dizer, te ensinar, para cada 10 minutos de notícias ruins que você escuta, procure ler a Bíblia e orar 20 minutos. Com essa estratégia, o seu coração estará firme contra essas palavras, contra essas más notícias, contra esse medo que está tomando conta da maioria das pessoas. Se você conseguir, diante dessa estratégia, colocar ela em prática, eu tenho certeza que o seu coração
não sentirá essa mágoa, esse medo que muitas pessoas estão sentindo nesses dias. Precisamos confiar no Deus, precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo, precisamos confiar na palavra, porque a palavra é luz, a palavra ela é luz para o nosso caminho. Ela nos ensina como lidar com cada situação. Você se recorda daquilo que daquilo que Davi falou quando o seu filho tinha morrido? Quando o filho de Davi morreu? Você se recorda? Davi, as pessoas estavam com medo de falar para Davi o que tinha acontecido com seu filho. Mas Davi era um homem que buscava diariamente o Senhor. Davi buscava na palavra, buscava na oração e no jejum firmar em Deus. Quando as pessoas chegou com uma má notícia para Davi, Davi simplesmente lavou o seu rosto e começou a adorar o Senhor, começou a viver aquela vida, viver a vida como se nada tivesse acontecido. O luto para Davi tinha terminado, porque Davi sabia lidar de uma forma sábia com as más notícias. O nosso mestre Jesus Cristo também nos ensinou a lidar com as más notícias. O nosso mestre nos ensinou a não valorizar tanto as más notícias, a não valorizar tanto aquilo que o mundo, aquilo que a humanidade acredita ser necessário para nós. Jesus Cristo nos ensinou que devemos estar pautado na palavra, sempre pautado na palavra, sempre buscar a Ele. Queridos, eu gostaria de, neste momento também, adorar ao Senhor com os queridos amados, com uma música que é uma verdade, com um hino que é uma verdade. E assim, queridos, te convidar a adorar, a louvar a Ele também. Vamos louvar ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta em Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, ó terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, ó terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta em Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, ó terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não
Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Amém? Gostaria também de fazer uma pequena oração. Se você que pode, feche os seus olhos. Receba nessa hora esta oração, esta unção, esta graça do nosso Deus. Pai, Deus, eu gostaria, ó Pai, nesta hora, ó Deus, de ministrar vida, ó Pai, àqueles que estão me ouvindo. Deus, Tu conhece o coração e a mente. Tu conhece, ó Pai, cada pessoa neste mundo, ó Pai. O Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, eu quero abençoar as pessoas que estão me assistindo nessa hora. E peço ao Senhor, ó Pai, peço ao Senhor que o Senhor possa livrá-los, ó Pai, desse coronavírus e livrá-los também, ó Pai, das más notícias, daquilo que faz mal, ó Pai, para eles. Deus, que a Tua palavra, ó Pai, que a Tua adoração, que o Teu louvor possa entrar, ó Pai, no coração de cada um que está me assistindo. Que cada um receba, ó Pai, neste dia, ó Deus, a tranquilidade, ó Deus, a mansidão, a paz e o amor. Assim eu os abençoo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo.